no ar. Boa noite. Estamos começando mais uma Ideia Livre aqui na TV Itararé. E no centro do debate de hoje, o ex-prefeito de Campina Grande, veneziano Vital do Rego, pré-candidato a governador da Paraíba pelo PMDB. De imediato, vamos conhecer um pouco mais do nosso entrevistado. Veneziano Vital do Rego, segundo neto, é natural de Campina Grande, filho da deputada federal Nilda Gondim e do jurista e ex-deputado federal Antônio Vital do Rego, sobrinho neto de Agemiro de Figueiredo e neto do ex-governador Pedro Moreno Gondim. Veneziano é formado em Direito pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília. Em 1996, elegeu-se vereador de Campina Grande pela primeira vez, sendo reeleito em 2000. Em 2004, foi eleito prefeito de Campina Grande pela primeira vez. Em 2008, foi reeleito para o segundo mandato. Ao final dos 2 mandatos de prefeito de Campina Grande, Veneziano foi indicado, no mês de dezembro de 2012, pré-candidato a governador da Paraíba pelo PMDB. Até agora, ele se mantém pré-candidato a governador com o apoio da cúpula partidária. Participam da bancada comigo o jornalista Paulo Roberto, apresentador do programa Ponto a Ponto aqui na TV Itararé, o também jornalista Milton Figueiredo, apresentador do Resumo PB, o cientista político Gilbergues Santos e o chargista e cartunista Fred Ozanam. Boa noite, ex-prefeito veneziano Vital do Rego. Prazer tê-lo aqui. Alegria é minha, satisfação de poder estar dividindo com essa bancada de experimentados jornalistas e companheiro como Frederico Ozanam, consagrado cartunista, para nossa honra maior, e alegre pelo fato de, recentemente, desde a inauguração desse espaço valioso, já poder aqui trazer as nossas impressões do quadro político-eleitoral que se avizinha. Muito grato pelo convite. Pois é, eu vou ser bem direto logo na primeira intervenção. Eu já o tratei como pré-candidato a governador pelo PMDB, né? Sim. Essa pré-candidatura, o senhor diria, irreversível hoje? Sim, não há razões para que nós pensemos de forma diferente. Nós tabulamos e não foi de improviso. O PMDB tem um histórico e tem uma responsabilidade, que é a responsabilidade assumida desde 2010. Quando não obtivemos o sucesso nas eleições estaduais, fomos derrotados naquele momento, fomos levados à condição de oposição. E na condição de oposição, em 2013, o PMDB se reunia, chamava-me à condição, delegando-me a postura, o procedimento como pré-candidato. De lá para cá, discutindo os temas da Paraíba, levando as nossas ideias, porque essencialmente o que nós desejamos é oferecer uma alternativa de governo aos paraibanos diferente daquilo com a qual nós estamos a conviver. Então não há reversibilidade, ou seja, a candidatura do PMDB, em especial pelo quadro que se avizinha, nos estimula profundamente a mantê-la. Eu vou tocar a bola logo para os nossos companheiros. Milton Figueiredo. Boa noite, prefeito veneziano, boa noite a todos. O senhor tem estado viajando por toda a Paraíba. O que é que o senhor escuta nos municípios, nas cidades, por onde o senhor passa? E qual é o registro dos paraibanos? Tem sido fundamental, tem sido uma experiência extremamente gratificante, Milton. Um grande abraço a você, porque o período em que eu passei em Campina Grande durante 8 anos foi um período intenso. E os senhores que conviveram mais diretamente com essa realidade, você próprio, que foi, para a nossa alegria, colaborador da nossa administração também, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sabe que eu tinha um estilo e sempre procedi desta forma, numa dedicação exclusiva às coisas da nossa administração. E, por vezes, terminava muito absorvido, portanto, não tendo um contato maior com demais outras regiões, com demais outros municípios, com demais outras lideranças. No momento em que o PMDB transfere, delega-me a condição de ser o seu pré-candidato, nós fizemos estrategicamente uma escolha. Vamos realizar seminários pensando a Paraíba. Por que o pensar a Paraíba? Para que nós estreitássemos com os paraibanos, principalmente com regiões com as quais eu não tinha um contato mais próximo, o conhecimento, para formatar um plano de governo.
não é uma formatação saída de alguns estudiosos em portas ou a portas fechadas. Não, eu queria saber diretamente o que a região de Cajazeiras pensa sobre a realidade atual. Eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre a realidade da região do Brejo, por isso que fui com o seminário para Guarabira, por isso que nós levamos essas discussões para o Vale do Mamanguape, por isso que fomos recepcionados no Vale do Paraíba, na cidade de Itabaiana. E as impressões que eu tenho, primeiro, o Estado e os paraibanos estão descontentes. Descontentes porque quaisquer temas que forem propostos a discussões, eles recebem questionamentos. Questionam-se aquilo que diz respeito à segurança pública e não são dados trazidos por uma oposição. Não, são realidades frias, cruas, duras de um Estado que não tem uma política para a área de segurança. Se questiona muito sobre a realidade da saúde, a precarização e um processo de desmantelamento do serviço público, que é muito perigoso e conceitualmente nós estamos discutindo. Essa semana mesmo estive participando do Fórum dos Servidores, renovando-me, realistando as causas dos servidores públicos estaduais. São os problemas que envolvem os pequenos pecuaristas, os pequenos agricultores, em especial naquele período mais cáustico de uma seca que foi muito dura, tem sido muito dura, a mais grave nos últimos 40 anos. São situações também que envolvem a educação. Os porquês de fechamentos de mais de 2 centenas de unidades, os prejuízos impostos por este fechamento, mais de 400 milhões de reais perdidos. Enfim, o que eu tenho ouvido são preocupações, apreensões. E com estas preocupações, com estas apreensões, é um diagnóstico que todo e qualquer candidato pode fazer. Mas o mais importante, e é para isso que o PMDB se propôs e teve a coragem não de especular nome. Nós não ficamos, não entendam de outra forma, brincando com a população. No momento em que apresentamos uma pré-candidatura, foi uma pré-candidatura para discutir esses temas, diagnosticar e apresentar soluções. Então, o que eu sinto é isso, há uma resistência ao atual modelo empregado entre PSB e PSDB, e é oportuno que nós aqui façamos essa demarcação entre quem verdadeiramente é oposição, desde o início deste governo, a partir de 2011, para aqueles que circunstancialmente se apresentam ou querem se apresentar como oposição. É isso que eu tenho ouvido. Só para fechar, prefeito, nessas visitas que o senhor fez por todo o Estado, primeiro, o senhor se sentiu querido? Segundo, teve muito beijo e abraço também? Eu me sinto muito à vontade, gosto de fazer. Essencialmente, é uma prática política que me agrada e eu faço com naturalidade, eu não faço por imposição. Quem sabe, quem acompanhou a minha trajetória nesses últimos 16 anos, os 8 anos como vereador de oposição e os 8 anos como chefe do Executivo Campinense, sabe muito bem que o meu estilo é esse. Então, por me sentir à vontade, por gostar de ouvir, por dar atenção, é que em todas as partes, em todos os municípios, devo ter já percorrido pelo menos 100 ou mais desses municípios, não houve nenhum tipo de reação contrária, negativa, muito pelo contrário. São reações extremamente simpáticas e encorajadoras. Vamos agora ao companheiro Paulo Roberto. Boa noite, veneziano. Boa noite, Paulinho. Um grande abraço. Nesse instante, nenhuma das chapas ainda está fechada. Sim. Há reuniões, há encontros, há discussões e tal. Quais são os requisitos para que 2 pessoas possam compor a sua chapa majoritária? Alguns, como de certo, todos os demais outros contendores deverão levar em conta esses requisitos, ou pré-requisitos, ou condições para uma formatação de chapa, Paulo. Nós não podemos esquecer que, primeiro deles, que esse cidadão ou essa cidadã tenha, se não um histórico político, mas tenha perante a opinião pública referências que lhe sejam favoráveis, ou seja, tenha uma ficha limpa, vamos assim dizer. Depois, densidade eleitoral. Na formatação de uma chapa, e no nosso caso, no caso das oposições, fundamentalmente, nós precisamos saber escolher e escolher com o olhar. Primeiro, distribuir bem a participação de cada um dos componentes. Vamos lá. Nós temos como base eleitoral um histórico que muito me orgulha de ter passado em Campina Grande e ter deixado marcas de mais de 3.000 ações, inapagáveis. Mas nós precisamos distribuir. Então, nós precisamos estar também representando um quinhão territorial do nosso Estado.
região do Sertão. Nós precisamos e devemos lembrar, óbvio, até pela sua importância econômica, pela sua importância política. Hoje, a região metropolitana da capital, Paulo, quando você reúne João Pessoa, Bahia, Santa Rita, Cabedelo, você tem quase 850 mil eleitores. Então, fundamentalmente, é você observar o perfil, as características de uma candidatura, também olhando a sua densidade eleitoral. Bem, o nosso convidado, o professor, cientista político Gilberto Santos. Boa noite, Veneziano. Boa noite, a professor. todos. Veneziano, em 2005, quando você estava no começo do seu mandato, os primeiros meses, uma vez, eram umas 10 horas da noite, eu te vi perto do Canal do Prado, fiscalizando obras. Sim. Alguma coisa, acho que era questão de asfalto. Né? E é assim, eu parei, desci do carro e fiquei observando, a sua empolgação era visível. Né? O final do mandato, tivemos aquelas situações todas, aquele problema do lixo, por exemplo. O que foi que aconteceu? Você abusou a cadeira de prefeito? Não, em absoluto. Pelo contrário, a cada dia que eu exercia o mandato, mais eu me sentia empolgado. Né? Eu era, inclusive, chamado à atenção, e aí entendamos quando chamado à atenção pelos nossos companheiros, porque isso sempre foi a minha marca. Eu adorava estar acompanhando dia a dia. Não tinha horário para mim. E não fazia isso por uma obrigação. Eu gostava de ver as pessoas sendo atendidas às suas demandas. De fato, você me permita tratá-lo assim, na informalidade, com todo respeito, você traz à minha mente um programa que nós inauguramos aqui em 2005, o programa Vias Abertas. Você imaginar que em 8 anos nós deixamos mais de 180 quilômetros entre ruas asfaltadas, ruas pavimentadas. Recentemente, essa semana, Campina Grande foi posta na revista Exame como a 7ª cidade de melhor ou com melhor infraestrutura. Exatamente num período, porque esses levantamentos são feitos não no ano de 2014, foram feitos no ano de 2013. São reflexos de quê? De uma Campina que passou a ter um programa viário efetivo, investimos mais de 120 milhões de reais com o programa Vias Abertas, urbanizando bairros que outrora jamais tinham recebido quaisquer investimentos. Se temos aí o caso do Novo Horizonte, se temos Pedregal, se temos o bairro do Jeremias, o bairro do Araxá, os investimentos que permitiram que novos investimentos privados pudessem chegar à nossa cidade. Mas, professor, você, os companheiros que aqui estão, sabem muito bem, fim de governo, numa eleição na qual, em que pese o resultado que foi, não é paradoxal, um resultado que foi importante para o PMDB. Afinal de contas, a doutora Tatiana Medeiros, companheira nossa de trabalho, ex-secretária, que teve uma participação extraordinária, foi Tatiana que inaugurou o Hospital da Criança depois de 40 anos, foi Tatiana que implantou o plano de cargos, carreira e remuneração, que lastimavelmente não está sendo respeitado pela gestão inovadora. Enfim, Tatiana se apresentou como candidata sem uma experiência e obteve 41% dos votos. Mas eu tinha perdido uma eleição. Afinal de contas, quem me sucederia não seria uma companheira, uma auxiliar que pensava como nós pensávamos, ou pelo menos se aproximava muito do que nós pretendíamos dar em sequência àquilo que nós inauguramos em Campina. E aí, fatalmente, as ações, tanto do governo do Estado, que imediatamente se fizeram presentes em Campina. Você há de recordar, a mídia estadual, juntando-se à mídia municipal, que abria naquele momento um período de confiança em todos os governos que sucedem a outros, existe aquele período de crença, né, de confiança que os veículos de comunicação se permitem aos novos gestores. É o benefício da dúvida. É o benefício da dúvida. E à época, já havia em torno do nosso nome, você há de lembrar, comentários de que provavelmente o PMDB apresentaria o nosso nome como nome postulante do PMDB ao governo do Estado. Então não deu outra. Tanto era atender aos propósitos do governo do Estado, do Palácio da Redenção, com quem eu haverei de estar em contenda proximamente, no caso o governador Ricardo, e à época aliados PSB de Ricardo Coutinho e PSDB do atual senador Cássio Cunha Lima, e ao interesse municipal, de querer deixar marcas, de querer deixar dúvidas. Então, tudo isso terminou por ser levado e gerar aquelas impressões, tanto da questão de coleta dos resíduos sólidos. Veja como são as coisas. Quem foi que acabou o lixão em Campina Grande? Foi o governo do PMDB. Fomos nós que, depois de 20 anos, fechamos o lixão, que era algo aterrador,
na entrada de Campina, saída ou entrada de Campina, de quem vem de São José da Mata. E isso deixou de ser levado em consideração pela própria mídia local para ser posto situações locais, situações reservadas a aqui ou acolá. Me recordo que em janeiro de 2012, esse fato chamava a atenção pela sua grandeza, pela sua importância, pelos reflexos até mesmo à saúde que se propiciava, depois de 2 décadas, o fechamento do lixão e uma parceria com o município de Puxinanã para o aterro. Eu fui combatido. Quem me sucedeu, à época, combatia por nós termos resolvido. E no final da nossa gestão, 2 pontos foram utilizados pela mídia campinense, pela mídia estadual, tendo à frente como orientadores o governo do estado e o governo municipal, que foi a questão de recolhimento de resíduos e a inverdade construída sobre atrasos salariais, que é uma inverdade. Essa questão o senhor coloca aí como o fim do lixão, o aterro lá em Puxinanã, o senhor coloca isso como um modelo realmente? Claro, o modelo ideal não é o aterro, mas hoje, até o final do ano, Anchieta, todos os municípios brasileiros têm que ter o seu marco regulatório, definir em lei as questões do recolhimento de resíduos e a sua destinação final. O aterro é uma dessas iniciativas. Óbvio que nós somos sabedores que existem outras técnicas, existem outras tecnologias mais avançadas, como, por exemplo, e nós queríamos e haveríamos de implantar em Campina, tanto é que visitamos experiências como no Fundão, lá no Rio de Janeiro, também em Campo Grande e Mato Grosso, que é a transformação do lixo recolhido em energia. Isso tanto barateia, porque você pode, ao transformar, utilizar essa energia, como também você aproveita aquilo que sobra nessa transformação, ou seja, são usinas não poluentes e que permitem essa utilização. Então, o primeiro passo seria o aterro, que não é o ideal, mas é um passo à frente em relação a lixões que se espalham. E em Campina Grande era algo extremamente, vamos dizer, deletéria à saúde pública, ao meio ambiente. E fomos nós que fizemos, como a questão do matadouro. Eu não sei como hoje está em Campina Grande, mas a questão do matadouro, quem resolveu fomos nós, quando realizamos a primeira parceria público-privada com o setor. Então, nenhuma carne era comercializada em Campina, nas feiras livres, no Mercado Central ou em outros ambientes de comercialização de carne, fosse ela carne bovina ou não, sem que passasse pelo selo de inspeção municipal. Isso foi também uma conquista do nosso governo, entre outras tantas. Voltando, ex-prefeito veneziano, a questão das composições, prováveis composições, né, visando aí as eleições vindouras, essa semana o governador Ricardo Coutinho disse que não dá como descartado uma conversa com o PMDB. Como é que o senhor vê isso? Há essa possibilidade realmente ainda de um acordo? Olha, Anchieta, é o que eu me reporto ao que você me perguntava na primeira indagação. A candidatura do PMDB está posta. Agora, é natural, é óbvio que os nossos outros concorrentes tenham e saibam, acima de tudo, respeitar e dimensionar a grandeza do PMDB. O governador, quando menciona o desejo de conversar conosco, primeiro, comigo, em nenhum momento houve essa tentativa. É verdade que ele enviou um emissário, prefeito? Não. Para negociar com o PMDB, absolutamente. já com uma proposta na mesa? Não, é difícil imaginar isso, Milton, porque se você passa 12 meses, 14 meses, construindo uma proposta diferente daquela que foi apresentada por Cássio e por Ricardo, e digo isso porque, afinal de contas, nós devemos entender. Isso é a minha obrigação como agente político e penso que qualquer cidadão formador de opinião pública também precisa fazer essas demarcações. O modelo que aí está não é um modelo que tem apenas a marca do socialismo do PSB, mas tem a marca do PSDB também. Então é muito difícil você imaginar que o PMDB deixe de ter, na condição que assumiu como oposição a este governo, uma oposição firme, educada, respeitosa, mas propositiva, conversações desse tipo. Como é que nós nos apresentaríamos diante deste fato? 12 meses eu falando sobre a necessidade de corrigirmos as questões que envolvem a saúde. Quando você já imaginou Campina Grande ser posta na lista das mais violentas do país e do mundo? A mais violenta do interior do Brasil, a 25ª mais violenta do mundo. Que a nossa capital estivesse entre as 9 mais violentas do mundo, a 3ª mais violenta do país.
Como é que você poderia imaginar isso? E eu questiono, porque você precisa ter um Veneziano plano de chegou a política pensar, pública. me permita, pelo menos, em que termos se daria essa conversa? Não. É tão pouco provável, porque eu até me acabrunharia, me constrangeria ao falar a respeito de possíveis composições no momento em que eu sou questionador deste governo. Um governo de dificuldade, ou na ausência de diálogos, de transparência, o que está acontecendo na área de saúde. Um processo de privatização. Utilizemos terceirização ou privatização, para mim, significam a mesma coisa. Nós, do PMDB, não desejamos esse processo de terceirização. Como é que eu vou olhar para o governante atual, se eu sou discordante dessas ideias? Como é que eu vou olhar para o governante quando ele defendia, juntamente com o PSDB, políticas públicas para o serviço público e para os servidores, e simplesmente os aumentos registrados nesses 3 anos são aumentos menores do que os índices inflacionários? Pelo que eu escutei do governador, ele deu a entender que há uma polarização entre PSDB e PSB, que é o partido dele, e que o PMDB ficaria em dificuldades. Pelo menos essa seria a tese Não, que esse é um cenário... E que, para não perder de tudo, usando uma linguagem bem popular, o PMDB poderia agregar-se ao seu projeto. Não, quem faz essas escolhas utilitaristas, Paulo, podem ser outras legendas, com todo respeito, mas nós não fazemos política pensando, olha, vamos aqui não perder de um tudo, na expressão, se isso foi dito pelo governador. Vamos aproveitar. Ele não usou bem essas palavras, tudo bem, mas vamos estou dizer... tentando dar uma tradução bem... claro, pedagógica, Pedagógica, bem para que todo mundo compreensível. entenda. Pois bem, mas deve pensar desta forma. Se a instantaneidade do quadro assim sugerisse que será o mesmo quadro, professor Gilberto, que O nós teremos PMDB no início. proporia uma conversa em sentido inverso? Também Não nos cabe. O que nos cabe nesse instante, e eu tenho dito isso veementemente, mas carinhosamente a todos os nossos companheiros, é isso que nós estamos fazendo. É ter firmeza. Nós sabemos que fazer campanha de oposição eu fiz. Eu não me preocupo em fazer campanha de oposição com 13, 14 pontos. A Casa, TV Itararé, encomendou uma pesquisa que me apresentava 14,5 pontos percentuais, algo em torno. E quando você punha a cada um dos outros percentuais de possíveis candidatos de oposição, como o Major Fábio, ainda ao momento a doutora Nádia Paletó, as oposições como todos chegavam a 17, 16, enfim. Vamos levar em conta que hoje as oposições tenham 15 pontos percentuais. Ora, é extremamente significativo. A campanha não começou. Nem começou. Nem mesmo as nossas composições. Veneziano, Pois não, Gilberto. considerando que vocês vão compor, o PMDB vai compor, né? Está compondo Sim, com com outras o PT, legendas, né? Com o PT. Sim. É um bom negócio fazer uma composição com o PT, principalmente o PT aqui local, que você mesmo teve experiência, teve quando era prefeito, né, das complicações, das confusões. O PT é muito maior, Gilberto. Eu me refiro ao fato de que você tem sempre dois PTs, né? Você tem aquele PT, tem o PT que ele apoiava, tem o PT que era contra. Como é que administra? Até mais, né? Às vezes até mais do que dois eu PTs. confesso Aqui na a Paraíba você tem uns que 3 ou durante- 4. Tem uns 3 ou 4. Primeiro, historiando, eu tive uma boa relação. Durante 7 anos e meio, eu tive o PT praticamente unido em torno da administração, que ele, PT, ajudou a eleger, principalmente no segundo mandato, e que ajudou também a administrar. Então, façamos menções aos companheiros petistas que revisaram, entre aspas, os seus conceitos e as suas opiniões em relação ao governo que eles, todos eles, sem exceção, fizeram parte. E aí, sem mencionar, até porque não nos cabe, é um assunto já vencido. PT, para nós, o projeto nacional, o projeto estadual com o PT é muito maior do que as dissensões ou falas em contramão a essa composição. Nós fizemos, há cerca de uma semana, houve uma reunião entre nós, uma comissão formada de 8 integrantes petistas, comigo, o senador Vital, o ex-governador Zé Maranhão, o deputado Manuel, a deputada Nilda, o deputado Gervásio, enfim, conversamos, saímos dessa reunião com a certeza de uma composição já formalizada. O nosso próximo desafio, a nossa próxima etapa, é definir em nomes ou com nomes os componentes da chapa majoritária, no caso, vice-governadoria e senatória. O PT tem quadros para compor essa chapa majoritária na Paraíba? Acredito que sim. Tem bons nomes. O que nós pontuamos e ponderamos ao PT é que numa campanha, quando você vai
na condição em que nós estamos indo, como opositores, sabendo que a estrutura de governo encontra-se às mãos do atual ocupante, sabendo que existe, possivelmente, na candidatura do PSDB, uma figura, um agente político de densidade eleitoral inegável, que está há 30 anos, invariavelmente, concorrendo, que já foi governador do Estado, você precisa, inevitavelmente, Anchieta, ter os melhores quadros numa chapa majoritária. Afinal de contas, eu desejo vencer as eleições. E se eu desejo vencer as eleições, fundamentalmente você precisa ter os melhores quadros, com os melhores perfis, o melhor time para essa disputa. Eu acredito nisso. Bem, eu vou pedir a compreensão de todos para a gente fazer um intervalo rápido, a gente volta já já para continuar essa conversa com o ex-prefeito de Campina Grande, pré-candidato a governador da Paraíba pelo PMDB, Veneziano Vital do Rego. Até já.